Sempre é bom estar compartilhando a palavra do Senhor aqui na minha igreja. Foi muito bom o culto até agora. Já ouvimos muitas coisas muito boas, as músicas louvando a nosso Senhor. Esse testemunho de Ucrânia realmente foi muito bom, tocou meu coração. É muito legal ouvir o que Deus fez do outro lado do mundo. E que legal saber que o Adiel e o Carlos foram treinados para fazer evangelismo de esporte em Gol da Virada, aqui mesmo em São Leopoldo. Então, a ligação entre a igreja local e missões internacionais estão muito bem ligados. Então, talvez tu pensas, estou só ajudando no sábado lá na Gol da Virada, mas tu está aprendendo a fazer alguma coisa que Deus pode te levar a outro país para fazer, para servir Ele. Então, fico muito feliz de fazer parte de uma igreja missionária, tanto na parte local, nacional, estadual e internacional. Se continuemos assim, continuemos levando a palavra do Senhor a todos os cantos que a gente possa. Então, vamos estar estudando um pouco a palavra de Deus hoje. Acho que quase todos me conhecem, sou Caio, sou esposo da Valéria, sou missionário de uma junta norte-americana. Então, português não é a minha primeira língua, vocês vão perceber isso durante a mensagem. Mas estamos aqui morando em São Leopoldo faz 1 ano e meio já, fazendo parte desta igreja. Estamos muito agradecidos por ser membros aqui e poder estar ajudando e contribuindo com vocês na palavra de Deus. Então, que Deus continue fortalecendo esta igreja cada vez mais, dando crescimento e maturidade. E que possamos ser luz, uma luz forte nesta cidade, mostrando às pessoas o caminho até Jesus. Que por meio do testemunho coletivo desta igreja e o compartilhar individual de vocês, à medida que vocês compartilham o Evangelho, possam levar as mais pessoas a entenderem quem é Jesus e como Ele pode mudar a história de qualquer pessoa para a salvação de todo aquele que nele crê. Assim como o Carlos mencionou, transformar vidas porque creem em Jesus Cristo e entendem quem Ele é. Esse ano a gente está estudando João. Queria dar a introdução da mensagem nos versículos em João 1, 1 e 2. No começo aquele é a palavra, algumas versões vão dizer verbo, que já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. E no verso 14 do mesmo capítulo, vemos claramente que a palavra, ou o verbo que estava se referindo a Jesus Cristo quando diz: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que Ele revela como Filho único do Pai. Que importante é para nós, cada um de nós, entender quem é Jesus Cristo. Hoje vamos estar estudando uma passagem em Lucas, se querem abrir as suas Bíblias, Lucas 9, 18 ao 20, onde vamos estar estudando e vendo uma conversa entre Jesus e os seus discípulos. E deste diálogo vamos tomar alguns princípios para nós refletirmos. E vamos a pensar na temática, quem é Jesus? Então lá em Lucas 9, 18 ao 20, diz o seguinte: certa vez, Jesus estava sozinho, orando, e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que Elias, e outros que um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: o Messias, que Deus enviou. Estou vendo o contexto de Lucas 9, começa com Jesus enviando os seus discípulos para anunciarem o reino de Deus. Ele lhes deu poder para sarar doenças e expulsar demônios. Eles tinham obedecido, tinham ido a todas as partes e compartilharam o amor de Deus e pregaram o Evangelho. Depois,
vemos a próxima parte em Lucas 9, é a questão da alimentação dos 5.000, com 5 pães e 2 peixes. Lá na serra, um pastor dizia 5 cacetinhos e 2 lambari. Então, esse foi um momento que uma multidão viu o que Jesus fez, viu o milagre de Jesus. E não só os que estavam lá, certamente eles falaram do que eles viram, e muitas outras pessoas começaram a se perguntar: quem será esse Jesus? Em meio a tudo o que estava acontecendo, vemos nessa passagem em Lucas 9, 18, começa com Jesus, estando sozinho, orando. Ele estava tomando um tempo sozinho com Deus. Que exemplo! Ele, sendo filho de Deus, o próprio Deus, tomava tempo para estar sozinho em oração. Que isso seja um exemplo para cada um de nós e nunca deixemos de ter um tempo a diário com nosso Senhor. Aí ele orando, chegam os discípulos e interrompem ele. Interromperam a oração de Jesus. Aí estão os discípulos. E Jesus, em vez de ficar bravo, ele aproveita a oportunidade para ensinar. E ele ensina, como faz tantas vezes na palavra de Deus, usando perguntas. E a primeira pergunta que ele faz vai ser o primeiro ponto da minha mensagem de hoje. Quem o povo diz que eu sou? Palavras de Jesus. Eles tiveram várias respostas, como a gente já leu. João Batista, outros diziam que era Elias, outros que um profeta dos antigos que ressuscitou. Nós vemos que as pessoas estavam tentando entender quem era Jesus. Eles estavam tentando entender como ele podia fazer tudo o que ele estava fazendo. Tinham aqueles que pensavam que era ter uma pessoa do passado que tinha ressuscitado. Então o povo em si estava tentando entender como essa pessoa pode fazer o que está fazendo. Quem ele é. Então, pensando nos dias atuais, as pessoas ao nosso redor hoje, que não conhecem a Jesus como seu Senhor e Salvador, quem eles estão dizendo que Jesus é? Ao trabalhar como missionário, eu ouço muitas ideias de pessoas sobre Jesus. E imagino que vocês também, à medida que vocês vão falando com as pessoas ao seu redor. A gente ouve muitas coisas. E muitas vezes, e eu digo que esses que a gente ouve, em muitas ocasiões, são tipos de Jesus. Mas não necessariamente é o Jesus da Bíblia. Então, pessoas estão tentando entender quem é Jesus, têm algumas ideias sobre Jesus, conhecem algumas coisas sobre Jesus, mas para muitas pessoas, eles não entenderam quem era Jesus e não conhecem o Jesus da Bíblia. Em alguns exemplos, a gente vê como um sincretismo, onde tomaram algumas coisas do Jesus bíblico, mas deixaram algumas coisas por fora, como que escolheram algumas coisas que gostavam de Jesus e formaram um novo conceito. Isso acaba formando conceitos ou ideias de Jesus que não são completamente bíblicos. Então, as pessoas têm várias ideias, vários pensamentos, vários tipos de Jesus. E um exemplo, um colega meu, missionário, ele escreveu um artigo e identificou 7 tipos de Jesus que estavam ao redor dele, que tinham alguma base bíblica, mas estavam misturados com algumas heresias da cultura ao redor onde ele morava. Mas ao falar com as pessoas, você vai perceber que não existem só 6. Existem muito mais ideias de quem é Jesus. E algumas delas, eles partem com coisas que são bíblicos, mas deixam algumas coisas de fora. Por exemplo, Jesus é um maestro, Jesus é um profeta, Jesus é um líder religioso. Sim, ele era essas coisas, mas era muito mais. Outras vezes eles até pegam alguma ideia e distorcionam alguma coisa, como Jesus é somente um excelente maestro moral, ou que Jesus é um espírito enaltecido, ou que Jesus é um ser criado, um líder de um reino espiritual. Alguns dizem que ele é um agente de Deus, ou só um mestre judeu. Então, algumas das coisas têm certas verdades, mas
eles deixam coisas de fora. Ou, às vezes, acrescentam algumas coisas. Algumas seitas até negam a divindade de Jesus e a sua ressurreição. Essa passagem de João que a gente leu no começo, para muitas pessoas dá muita dificuldade, porque eles não conseguem entender quem é o Jesus da Bíblia. Nós sabemos que existe um só Jesus, o Filho de Deus. Mas quando falamos com as pessoas o nome de Jesus, eles muitas vezes não têm o mesmo entendimento que nós de quem Jesus é. E se não explicamos quem é Jesus da Bíblia, podemos até reafirmar as crenças erradas que as pessoas têm. Podemos e devemos tomar o tempo de corrigir e apontar as pessoas para Jesus da Bíblia e não a um tipo de Jesus formado por outras crenças. Então, ao comunicar o Evangelho, ao comunicar tua fé, ao falar de Jesus às pessoas, é bem tomar esse tempo para explicar quem é o Jesus da Bíblia e corrigir qualquer erro que a gente ouve quando as pessoas falam conosco sobre o nosso Jesus. Nós moramos numa região onde tem muitas diferentes crenças religiosas. Quando as pessoas começam a misturar diferentes crenças religiosas, isso se chama sincretismo religioso. Quando uma pessoa mistura as crenças de várias diferentes religiões ou grupos, e eles vão formando uma nova crença, ou uma crença diferente. Você vê isso até no cristianismo, no catolicismo, você vê no espiritismo, você vê até nas religiões de raiz africana. Pessoas assumindo crenças de várias diferentes religiões acabam distorcendo quem é o verdadeiro Jesus, o Jesus da Bíblia. É importante entender o que o povo pensa quem Jesus é, para nós poder explicar e compartilhar quem é o verdadeiro Jesus Cristo. E compartilhar de uma forma efetiva. Um dos melhores exemplos que eu tenho disso é quando estava compartilhando o Evangelho com um rapaz lá em Bento Gonçalves. Um rapaz que eu conheci na rua, e ele tinha no pescoço, ele tinha um crucifixo bem grande, mais de 10 centímetros de prata. Então eu comecei a falar dele, perguntei o que ele cria, e me surpreendi. Ele começou a falar de muitas coisas. Começou a falar que ele tinha sido evangélico, que ele tinha sido pentecostal, que ele tinha participado em várias diferentes seitas, que tinha sido macumbeiro, que tinha participado em 2 ou 3 religiões de raiz africanas. Ele tinha uma mescla incrível de crenças. E a religião dele era seguir uma mistura de tudo que ele tinha aprendido até esse ponto. Então, na conversa dele, a gente foi por tudo que é lado. Eu que tentei, vou voltar para falar de Jesus. Daí eu olhei para o crucifixo do cara e disse, e que me diz sobre o Jesus que tu tem aí crucificado? O que tu crê sobre ele? E ele pegou o crucifixo, olhou e disse, esse aqui não é Jesus. E ele me mostrou mais de perto, e de fato não era a figura de Jesus, era a figura de outra entidade espiritual aí. E ele disse que era o líder espiritual dele. Tinha o nome, tinha tudo isso. Aí me explicou isso. Então eu comecei a refletir nesse rapaz, na religião desse rapaz, na crença desse rapaz. Ele tem um Salvador crucificado numa cruz, que voltou a viver depois, mas não é Jesus. Foi uma mistura muito grande. E isso é comum na área onde a gente mora. É comum nessa região as pessoas terem várias ideias equivocadas de quem é Jesus Cristo. Então, é importante a gente entender isso e poder compartilhar a nossa fé efetivamente. Então, depois de ouvir os discípulos descreverem quem tinha ouvido quem ele era, ele faz uma segunda pergunta nesse diálogo com os seus discípulos. E a pergunta que Jesus fez, bem simples, quem vocês dizem
que eu sou. Aqui Jesus está falando aos seus discípulos. E sabemos que em alguns momentos, mesmo os discípulos não entendiam direito quem era Jesus. Um exemplo disso em Marcos 4:41. Vocês lembram quando Jesus calmou aquela tempestade? E os discípulos cheios de medo, Marcos 4:41 diz, e os discípulos cheios de medo diziam uns aos outros, que homem é essa que manda no vento e nas ondas? Então a gente vê que até na vida dos discípulos, em alguns momentos, elas até tinham suas dúvidas de quem será esse mestre que eles estavam seguindo. Mas nessa passagem que a gente viu em Lucas 9, esse momento Pedro respondeu, demonstrando que ele entendia claramente quem era Jesus. Ele diz, o mestre que Deus enviou. Ou seja, o Messias, o Salvador. Pedro demonstrou que ele já estava entendendo e entendia quem era Jesus. Nós também devemos entender quem Ele é, quem é Jesus Cristo. Devemos conhecer esse Jesus da Bíblia Sagrada. Ele é o Verbo, Ele é o princípio e o fim, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Mestre, Ele é o Filho de Deus. Ele é o guia, o amigo, o consolador, a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o bom pastor, Ele é a porta, Ele é a vida, Ele é o pão de vida, Ele é a luz do mundo e Ele é a videira verdadeira. Ele é o Messias que Deus enviou. Temos que entender isso, temos que conhecer isso, temos que saber que Jesus Cristo é o Messias que Deus enviou. Temos que entender que quem é Jesus? Pois ao entender quem é o verdadeiro Jesus, podemos crer nele, para ter a salvação de nossa alma e fazer a Ele nosso Senhor e Salvador. Romanos 10, 9 e 10 vai dizer, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. É muito importante que cada um de nós responda essa pergunta de Jesus. Quem você diz que eu sou? Estás crendo e confiando no Jesus da Bíblia? Ou em alguma criação cultural sobre Jesus? Alguma criação ideológica sobre Jesus? Alguma criação religiosa sobre Jesus? Ou filosófica sobre de quem Jesus é? Queria compartilhar um pouco do meu testemunho pessoal. Como eu aceitei a Jesus como Senhor. Eu passei muito tempo na minha vida já crendo em Deus. Eu cria que existia um Deus, que tinha um Deus criador. Mas, tendo esse entendimento de Deus, eu não cria em Jesus. Passaram anos nessa situação de crer em Deus, mas não em Jesus. Mas, indo na igreja, ouvindo as pregações sobre Jesus, passagens da Bíblia, ouvindo o Evangelho compartilhado comigo várias vezes, explicando quem era Jesus. Finalmente, depois de um tempo, eu fui entender quem Ele verdadeiramente era. E eu teve um momento que eu tinha um entendimento intelectual na minha cabeça quem era o Jesus da Bíblia. Mas chegou um ponto na minha vida que eu tinha que realmente ter um entendimento pessoal, uma fé nele. Tinha que confiar que Jesus Cristo era quem Ele diz ser. E colocar a minha fé e a minha confiança somente em Jesus Cristo para a salvação. E assim, entendendo quem Ele era, me arrependendo dos meus pecados, convidando Ele a entrar no meu coração como Senhor e Salvador, assim eu teve a salvação da minha alma. E eu teve que saber, além da parte intelectual, das histórias, do que a Bíblia conta, eu teve que ter um conhecimento pessoal, como Ele, como meu Senhor e Salvador. E graças a Deus esse tempo chegou. Levou mais tempo que meus irmãos, mas chegou, graças a Deus. Mas a mensagem de hoje é simples. 2 pontos, que são 2 perguntas que Jesus fez. Quem o povo diz que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? E você? Você que está aqui hoje, você que está nos ouvindo, como você responderia essas 2 perguntas de Jesus?
Essas duas perguntas que ele fez aos seus discípulos esse dia. Assim como Pedro teve que entender e conhecer a Jesus para poder ter essa declaração tão importante que tu és o Messias que Deus enviou. Assim como eu teve que entender quem era Jesus na minha vida, para poder ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo como Messias, como Salvador, como Senhor da minha vida. Estás crendo no verdadeiro e único Jesus Cristo da Bíblia? Ou tens acrescentado ou tirado alguma coisa do que a Bíblia ensina de quem Jesus é? São perguntas importantes. São perguntas para nós refletir. Uma coisa que Carlos falou agora quando ele começou, a placa mais importante é a eternidade. E a forma de chegar à eternidade é só por meio de Jesus Cristo. Então é muito importante a gente entender quem Ele é. E se a gente fez essa decisão de conhecer Ele como nosso Senhor e Salvador. Assim como Jesus queria que os discípulos soubessem quem Ele era e que tivessem um relacionamento pessoal com Ele, Ele quer a mesma coisa para cada um de nós. Ao conhecer a Jesus, é que o que a gente já leu em Romanos 9:10 pode ser uma realidade nas nossas vidas. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Sara começou hoje conversando, para os que chegaram em hora, na fala dela antes de começar, ela perguntou: conheces a Jesus? Falei certo? Conheces a Jesus? Foi uma das coisas que ela falou. E isso é a mensagem de hoje, é essa. Conheces a Jesus? E ela também falou: hoje pode conhecê-lo. Não sei se vocês lembram isso. Foi dito lá no começo do culto, mas é uma realidade. Hoje pode conhecer a Jesus. É só reconhecer Ele como teu Senhor e Salvador, pedindo perdão por teus pecados, se arrependendo dos teus pecados e convidando Ele a entrar no teu coração como Senhor e Salvador. Aí o placar mais importante da eternidade, tu já vais poder chegar. Porque por meio de Jesus Cristo, e só por meio de Jesus Cristo da Bíblia, que nós podemos ter a salvação de nossa alma. Então, outra coisa que mencionou Carlos, 2 Coríntios 5:17, uma transformação de vida. Jesus já transformou a tua vida? É a pergunta. Vamos ter um tempo de oração e depois passo para o pastor. Senhor Jesus, quero te agradecer por esta conversa tanto tempo atrás que Jesus teve com seus discípulos. Sendo interrompido na oração, Ele aproveitou o momento para ensinar a seus discípulos, para nós, e que nós possamos estar refletindo hoje nessas duas perguntas que Ele fez, Senhor. Ao morar em uma sociedade que mistura muitas coisas, muitas religiões, confunde as pessoas, confunde a forma de te olhar, de te ver, de te conhecer, que nós possamos entender por meio da palavra de Deus que tem uma forma de chegar a te conhecer. E por meio do teu Filho Jesus Cristo. Que isso possa ser um momento que possamos refletir hoje. Se tem alguém hoje aqui que ainda não conhece a Jesus como seu Senhor e Salvador, que hoje pode ser o dia de salvação. Fala com Jesus agora, fale com Ele, peça perdão, se arrependa dos pecados, convida Ele a entrar no teu coração como teu Senhor e Salvador. E se fazes isso hoje, não guarda para ti. Fala com aquela pessoa que veio contigo, fala para o pastor, fala para o teu líder de grupo, para que possamos nos alegrar com essa decisão. Muito obrigado, Deus, por esse momento, Senhor, tão lindo, de poder ver o que Tu fizeste do outro lado do mundo, lá na Ucrânia. Poder refletir as coisas que Tu fazes aqui entre nós. Muito obrigado, Senhor, para a Tua salvação. Muito obrigado por Teu perdão. Muito obrigado porque Tu nos usas para levar a mensagem de salvação para aquelas pessoas que não te conhecem, Senhor. Quero pedir que Tu possas nos dar sabedoria, que Tu possas nos dar entendimento à medida que a gente fala com as pessoas ao nosso redor. As pessoas no nosso trabalho, nos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes que não te conhecem.
que nós possamos ter a sabedoria e entendimento de apontar a eles a palavra de Deus, a tua Bíblia, e explicar claramente quem tu és e como eles podem ter um relacionamento pessoal contigo. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém.